Bem, continuando o nosso curso de processo estocástico, né, vamos ver a teoria das filas. Na última aula, né, vimos a autocovariância, o tempo entre eventos, né, o tempo do enésimo evento e o tempo de chegada aleatório, né, de um processo de provação. Na aula de hoje vamos introduzir o conceito, né, de sistemas de filas, uma pequena introdução à história, né, a motivação, né, para estudar o sistema de filas, os elementos, né, que compõem o sistema de filas e a disciplina da fila. Bem, no nosso momento de reflexão, né, temos um provérbio irlandês que diz o seguinte, né, questionar é a porta do conhecimento. E é isso aí, é sempre questionar, questionar, questionar. Vocês devem fazer isso sempre, né, para poder aprender. Isso aqui é o céu poente, né, de Campina Grande, vermelho. Bem, aqui é um gráfico, né, do sistema de filas, são os clientes entrando no sistema e os clientes saindo, né, do sistema. A gente pode pensar isso como sendo o curso, né, de engenharia elétrica, os alunos entrando, né, no sistema e os alunos saindo, né, do curso, né, de engenharia elétrica. A Wikipedia, né, dá uma definição, né, sobre teoria das filas, diz que é um ramo da probabilidade, né, que estuda a formação de filas através de análises matemáticas precisas e propriedades mensuráveis das filas. É isso que a gente vai estudar, né, fazer essa análise matemática. Bem, com certeza não é uma experiência agradável, né, esperar numa fila. Então, por que estudar algo que não agrada, né? Bem, por compaixão, né, daqueles que esperam nas filas. As filas aumentam, né, com o progresso da civilização. Isso é interessante, né? Pensando, por exemplo, no congestionamento, né, de automóveis. Com o progresso, né, cada vez as cidades vão ficando mais congestionadas, né? Você pode pensar também na internet, os nodos de internet, cada vez sendo mais demandados, né? Então isso aumenta, né, o tamanho da fila, hein? Bem, precisamos encontrar meios, né, para que a gente possa tolerar, né, as filas. As filas ocorrem, né, como um mecanismo para disciplinar o acesso a recursos escassos. Por exemplo, né, se a gente pensar no supermercado, né, o recurso escasso são os caixas, né, que estão disponíveis para os clientes. Se tiver poucos caixas, né, você vai ter uma fila grande, né, e se tiver muitos caixas, você pode até nem ter fila. Bem, os clientes demandam, né, esses recursos em tempos aleatórios, né, por isso que entra a questão de probabilidade, né, e utilizam tais recursos, né, por períodos, né, também aleatórios. Se a gente pensar num caixa de banco, né, um caixa eletrônico, né, de banco, a gente pode ver que uma pessoa, né, que tiver muitas contas para pagar vai tomar um tempo diferente, né, de uma pessoa que quer apenas olhar o saldo. Quando os recursos estão ocupados, né, pode acontecer duas coisas. Bem, a primeira, né, o cliente é avisado, né, de que o recurso está ocupado e pede, né, para que ele acesse, né, tenha acesso, né, ao recurso, né, em outro momento. Uma ligação telefônica, né, é um exemplo disso, hein? Bem, e a outra possibilidade é o cliente ficar esperando, né, para ser atendido na fila. A teoria das filas, né, trata desse segundo caso, ou seja, o estudo das filas, né, e do compartilhamento, né, de recursos, né, como você compartilha os recursos. Bem, na história, o estudo, né, começou com o Erlang, com um artigo, né, sobre teoria das filas em 1909, bem cedo, né, a teoria de probabilidades, né, e conversações telefônicas. Essa era a ideia, né?
O Erlang era um engenheiro dinamarquês, né, que trabalhou na companhia telefônica de Copenhague, né, então ele começou a fazer esses estudos e os estudos continuaram, né, na área de telefonia, que era interessante, e essa tendência, né, começou a mudar, né, nos anos 50 com o aparecimento de novas aplicações. Uma atenção especial para esse artigo, né, de 1960, que era a determinação racional, né, do número de circuitos. Isso ainda tinha a ver com telefonia, isso é o número de circuitos, né, que levam uma ligação telefônica. Mas você podia pensar nisso como o número de leitos, né, de uma UTI, por exemplo. Bem, e nesse artigo, né, foi a primeira vez foi abordado, né, um problema de otimização, né, na teoria das filas. Bem, temos aplicações em tráfego, né, no agendamento, né, por exemplo, de pacientes em um hospital, em programas, né, de computadores, conserto de automóveis, etc. De serviços, né, em bancos, né, parque de diversão, lanchonetes. E em psicologia, né, pacientes esperando, né, o dentista, por exemplo. Alguém que chega depois, né, e é atendido antes, né, o famoso fura-filas, né. Por exemplo, né, você pode furar a fila, né, de um programa de vacinação, o que é completamente, né, inaceitável. Né. E o entretenimento, né, na fila, né, as pessoas, né, que estão esperando, né, na fila, assistem a televisão, por exemplo, ou um filme, né, enquanto esperam. Bem, a motivação, né, para esse estudo é encontrar, né, um ponto de equilíbrio entre dois conflitos. Né. O primeiro conflito é do lado do cliente, né, que esperar numa fila tem um nível de tolerância. Né. E do ponto de vista do operador, né, de algum serviço, as filas são necessárias. Né. Fornecer atendentes, né, demais, né, isso é muito caro, né, e ainda fora dos horários de pico, né, esses recursos, né, ficam ociosos. Então o sistema telefônico, né, e de transporte, né, são exemplo disso. Né, se você colocar, né, vários ônibus o tempo todo, né, você vai ter ônibus, né, que vão estar vazios, né, fora do horário de pico. Bem, aqui temos um modelo, né, do sistema de filas. A de T representa, né, o processo de chegada de clientes, né, ao sistema. Lambda seria a taxa média, né, de chegada desses clientes. N de Q seria o número de clientes, né, na fila, né, no tempo T. W é o tempo de espera, né, na fila. Aqui é o número de clientes que estão sendo atendidos, né? Você tem M atendentes. E tal é o tempo, né, de atendimento. Certo? Evidentemente que aqui o número de clientes na fila, né, e o número de clientes sendo atendidos, né, dá o número total, né, de clientes, né, no sistema. Né, e o tempo de espera na fila mais o tempo de atendimento dá o tempo, né, total, né, do cliente, né, no sistema. Então a gente tem aqui, né, só repetindo, né, a de T é o processo de chegada, né, lambda é a taxa média, né, de chegada de clientes, N que é o número de clientes na fila, o número de clientes sendo atendidos, né, NS, e o número de clientes no sistema seria o número de clientes na fila, né, e o número de clientes sendo atendidos. W é o tempo de espera na fila, né, tal é o tempo de atendimento, né, dos clientes. E o tempo total, né, do cliente no sistema seria o tempo de espera mais o tempo de atendimento. Bem, os clientes chegam, né, ao sistema em tempos de chegadas aleatórias, né, T1, T2, TI. TI representa o tempo de chegada, né, do iésimo cliente.
E o sistema de filas tem um ou mais servidores, né, idênticos. Hein? Isso é uma pequena restrição, né, para o nosso estudo. E o IES, um cliente em atendimento, né, leva um tempo de atendimento, né, tal e se todos os atendentes, né, estiverem ocupados, o cliente entra na fila até que um atendente, né, esteja livre. Algumas vezes, né, apenas um número máximo, né, de clientes podem permanecer na fila. Aí nesse caso, né, se a gente pensar, por exemplo, no ônibus, né, o ônibus tem uma lotação máxima, né? Então os clientes que chegam, né, após esse número máximo, né, são mandados embora. Tais clientes, né, são chamados de bloqueados. A taxa média, né, de clientes bloqueados é denotada, né, por lambda B. Bem, o atraso total, né, do IES cliente TI é o intervalo de tempo entre a chegada, né, do IES cliente e a saída dele do sistema. Então é a soma, né, de WI, o tempo de espera dele na fila, e o tempo de atendimento. Bem, a disciplina da fila, né, tem duas principais, né, é a regra na qual, né, o cliente é selecionado na fila para ser atendido. As disciplinas mais usadas, né, é o primeiro que entra, é o primeiro a ser atendido, que é o normal, certo? Mas a gente também tem que o último que chega, né, é o primeiro a ser atendido. Isso é muito usado, né, em computadores, né? Essa estrutura de filas. Né? A disciplina, né, evidentemente afeta, né, o tempo de espera na fila, né, do cliente. Bem, a foto era do acervo, né, do professor, e a foto do Erlang, né, é desse site. Bem, na próxima aula, né, nós vamos ver qual é o desempenho, né, fazer uma análise, né, do desempenho do sistema de filas. Bem, até a próxima aula, pessoal.